Olá, muito bom dia. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Desejo que Deus tenha concedido uma boa noite de descanso e para aqueles que estavam a trabalhar, também que Deus conceda agora um bom descanso. Hoje já estamos na quinta-feira, vamos avançando na semana, vamos avançando no mês, vamos avançando no ano. Já perceberam como parece-nos que os dias têm avançado rapidamente? Como que parece que o dia já não nos basta? Eu gostava hoje de falar um pouco sobre onde colocamos ou onde estamos a colocar a nossa vida, a nossa disposição, onde estamos a colocar a nossa esperança. Creio que sabem que temos falado muito sobre esta questão aqui da esperança, das coisas vindouras. Eu gostava então de partilhar com os queridos uma passagem que está no livro de Lucas, no capítulo 12, no versículo 15, que fala assim: Jesus lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, ganância, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Sim, Jesus estava aqui a responder um questionamento que foi feito. Alguém chegou diante de Jesus e pediu para que ele intervisse com o seu irmão, pedindo que o irmão desse uma parte dos bens que tinha para ele, e uma parte da herança que havia. Jesus diz esta passagem, então, fala desta forma para aquele homem, exatamente para que as pessoas percebam que muitas vezes nós estamos extremamente preocupados com questões periféricas. Pode parecer estranho eu falar que situação financeira confortável é uma questão periférica, mas é o que a palavra de Deus diz e é o que nós percebemos ao longo de testemunhos históricos de pessoas que são extremamente ricas, mas são pobres, e de pessoas que são pobres, mas são ricas. Sim, pessoas que se apegam demais, colocam importância demais à sua condição financeira. Se apegam ao ponto de abrir mão da sua família, dos seus filhos, dos seus colegas, dos seus familiares. Abrem mão no sentido de se dedicar extremamente àquilo que fazem. Jesus, logo a seguir, ele conta uma parábola que fala de um homem que plantou um campo, e esse campo foi extremamente abençoado e produziu muito. Produziu tanto ao ponto daquele homem olhar para os seus celeiros que ele tinha e ver que os seus celeiros não iam comportar toda aquela riqueza, aqueles grãos, aqueles frutos que havia produzido. Então ele fala no seu coração, ele pensa: eu vou destruir estes celeiros e vou reconstruir maiores. Vou colocar ali, guardar todos os meus bens ali, e assim ficarei tranquilo. Vou ter todos os meus bens perto de mim, vou ter todos os meus bens protegidos, guardados. E se amanhã eu precisar, eu derrubo estes e faço maiores ainda. Ou seja, Jesus está a mostrar que muitas vezes nós estamos extremamente preocupados em produzir, em ganhar, em ter, que não nos apercebemos das necessidades dos outros, ou da situação em que vivem outras pessoas. Tudo começa exatamente porque alguém lhe pergunta ou lhe pede que ele intervenha
pedindo que o irmão reparta parte daquela herança que havia recebido. O que nós aprendemos através desta parábola, que eu aprendo, é que sim, que nós devemos buscar sempre o melhor para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso relacionamento, mas nós devemos ter limites nessas coisas, porque senão passamos a vida a olhar somente para aquilo que é material e esquecemos do que é pessoal. Eu lembro que quando eu era criança, nada abria aos domingos. Havia sim independente aqui de questões denominacionais ou religiosas, mas havia sim uma questão de que o domingo era um dia de descanso, era um dia em que as pessoas ficavam com as suas famílias, muitos iam às igrejas, era mesmo um dia abençoado, vamos dizer assim, porque eles tinham esse tempo com a sua família, com os seus. Passado um tempo, alguns mercados maiores começaram então a abrir aos domingos e hoje nós vemos que já as indústrias, os comércios, em tudo, já não há mais uma data definida de descanso. Então as pessoas estão sempre a trabalhar, sempre a produzir, sempre a buscar mais e mais. Muitas vezes, inclusive, no nosso horário de descanso, ainda buscamos fazer alguma outra coisa para complementar os nossos ganhos. E volto a dizer, isso tudo é lícito, desde que isso não esteja atrelado à ganância, ao ter mais, ao querer mais, ao poder e a crescer no poder. E o poder, ele leva a mais poder. E o que é pior em tudo isso é saber que as pessoas nunca estão satisfeitas com o que têm, com o poder que têm, com a vida que têm. Jesus continua a dizer esta parábola e ele diz então que o homem chega ao ponto de dizer assim, bom, agora que eu tenho tudo nos depósitos e tenho guardado para muitos anos, agora então, passado todo esse tempo de trabalho, eu vou dizer à minha alma, descansa, come, bebe e regala-te. E Jesus termina dizendo assim, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Ou seja, aquele homem passou a sua vida a produzir. E quando ele estava ali já com a sua idade, ele então olha e diz, bom, agora eu tenho bens suficientes para gozar a minha velhice, talvez. E Jesus então diz para ele, louco, hoje vão pedir a tua alma. E tudo que você fez, tudo que você trabalhou, tudo que você produziu, tudo que você guardou, o que é que você aproveitou da sua vida? Qual alegria você teve na sua vida? Esta é uma questão importante porque temos vivido esses dias em que as pessoas, elas parece que não têm prazer em ter minutos de descanso para contemplar o final de tarde, ou contemplar o nascer do sol, ou sair com os filhos, ou dar um passeio, porque não podem gastar, tem que produzir, tem que guardar, mas é lícito, volto a dizer, você se preocupar com o seu futuro, mas e o seu presente? Como você tem vivido o seu presente? Você está presente na sua casa? Você é um marido, uma mulher presente? Você tem olhado para o seu filho, cuidado do seu filho, se preocupado com o que o seu filho anda a ver, anda com os companheiros, colegas que ele anda a frequentar? Você tem se preocupado com a vida dele? Quer seja física e mais do que isso, quer seja espiritual. Você tem se preocupado com a sua vida espiritual? Porque um dia vão pedir a tua alma. O que você tem, não sei o que vai acontecer.
talvez seja motivo até de brigas, como a gente começa aqui a ver o jovem pedindo, ou esta pessoa pedindo para Jesus, fala, manda que o meu irmão reparta a herança comigo. Veja que tem aqui um problema aqui familiar, um problema aqui complicado, complexo. E aí, a sua herança que você vai deixar, que você produziu com tanto orgulho. Jesus termina esta parábola no versículo 21, dizendo assim: assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Tesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Talvez conheçamos muitas pessoas que são pobres diante dos olhos de Deus, mesmo tendo grandes fortunas. E por quê? Porque não tem uma vida espiritual, não cultua ao Senhor, não ora, não louva, não tem comunhão com a igreja de Cristo, talvez nem saiba quem é Cristo, talvez não glorifique a Deus com os seus bens, repartindo com aqueles que precisam ou daqueles que têm mais necessidade, talvez não glorifiquem a Deus com os seus bens, saindo, se divertindo, passeando com sua família, vivendo, glorificando a Deus porque Deus lhe concedeu bens. Um dia vão pedir a tua alma. Um dia você vai deixar esta terra. Quem vai pedir a tua alma? Essa é uma pergunta também que precisamos ter na nossa mente. Um dia vamos morrer. E a morte não é o fim. A morte do nosso corpo é o começo da nossa vida espiritual eterna. A morte não é o fim. Morte é o começo eterno. Ao lado do Senhor, que recebe a tua alma, ou no inferno, que recebe a tua alma. E tudo que você produziu, do que adiantou? Tudo que você produziu, diante dos olhos de Deus, são migalhas. Por isso, trabalhe, se esforce, economize, poupe, mas viva. Viva a sua vida. Viva a sua família. Viva com Deus. Busque a Deus. Busque urgentemente a Deus. Você que é cristão, mas tem negligenciado o dia do Senhor, tem negligenciado a comunhão com os santos, tem negligenciado a igreja de Cristo, você precisa rever as suas obrigações, os seus objetivos. Você precisa rever a sua vida. Amanhã vão pedir a tua alma. Ah, mas eu era cristão, sim. Mas que tipo de cristão? Um cristão apenas nominal? Ou um cristão literal? Quantas vezes neste ano você esteve na casa do Senhor, louvando ao Senhor, glorificando o Senhor? Ah, mas eu em casa eu faço isso. A reunião dos santos é uma preocupação que a Bíblia trata. Quantas vezes você literalmente glorificou o Senhor neste ano? Que Deus o abençoe, que Deus traga a você a reflexão nesta manhã. Sou o pastor Vitor Cordeiro. Continuo a pedir a você que deixe aqui o seu gosto, deixe também o seu comentário. E se puder, compartilhe também para que nós possamos divulgar esta mensagem que eu tenho certeza muitas pessoas têm colocado a sua vida no seu dinheiro, nos seus bens, nos seus prazeres terrestres
e tem negligenciado sua família, seus filhos e, acima de tudo, a Deus. E se Deus quiser, amanhã estaremos de volta pelas 7 horas da manhã. Deus abençoe, um dia de bênçãos, em nome de Jesus. Até amanhã.